Às vezes você pode pensar, mas esse testemunho é mais um testemunho de uma pessoa que quer engravidar e não consegue. Não, eu tô falando de promessa, eu tô falando de propósito. Essa história não começa com um positivo, começa com um sonho. Porém, um sonho quase que interrompido por muitas situações. Desde muito novinha, eu sempre sonhei em ser mãe, em me casar, ser mãe. Ter uma casa cheia de criança pela casa, gritando mamãe, gritando papai, cheia de energia, que criança com saúde é criança com muita energia. Mas esse sonho, ele quase foi engolido por muitos processos, por muitas situações. E aos meus 19 anos, o sonho do casamento foi realizado, melhor decisão da minha vida. E assim que me casei, foi se passando alguns anos, chegou até nós o desejo do coração, o Senhor plantou em nosso coração o desejo de sermos pais. E desde então, esse sonho foi ficando cada vez mais aflorado em nossos corações. E fomos vivendo ali muitos processos, muitas situações, vários diagnósticos. Tivemos um diagnóstico, depois outro diagnóstico e depois outros. Tivemos 3 diagnósticos, onde realmente todo o processo ele foi ficando cada vez mais difícil, cada vez mais doloroso. Mas no meio disso tudo, a gente sempre tinha uma certeza no nosso coração, uma convicção, uma fé que não se abalava, uma fé que às vezes ela podia estar balançada, mas era uma fé que jamais abalada ou esquecida. É claro, o sonho ele foi ficando distante, sim, devido às situações, mas a certeza no nosso coração a gente sempre teve, independente de qualquer coisa. E no ano de 2018, nós imigramos, saímos do Brasil, fomos viver fora, fomos viver na Inglaterra. Também continuamos com o mesmo diagnóstico de quando eu era jovem ainda, meu primeiro ciclo menstrual. Eu sempre sofria com muitas cólicas, muitas e muitas cólicas. Aquelas cólicas que as pessoas diziam, é normal, toma um remédio, vai passar, vai melhorar, coloca uma bolsa de água quente na barriga e vai pra escola, vai fazer as coisas, tá tudo bem. E aí depois que eu me casei, eu fui fazer alguns exames. Tivemos o nosso primeiro diagnóstico, micropolicístico. E tendo esse micropolicístico, tivemos orientações médicas de que eu deveria começar o uso de um anticoncepcional, que esse micropolicístico ia sumir com o tempo. Isso era uma doença comum que poderia surgir, mas ela também poderia sumir com o tempo. E dali, muito cedo, comecei a fazer o uso do anticoncepcional. Porém, os sintomas e as dores não desapareceram, permaneceram. E com a persistência das dores, foram se passando anos e anos, fizemos vários outros exames e tivemos ali o nosso segundo diagnóstico. De micropolicístico virou ovário policístico. E ok, a mesma coisa, vai sumir com o tempo. Vamos continuar o uso do anticoncepcional, vai sumir com o tempo. E não sumiu. E ali foi aumentando os sintomas e surgindo outros sintomas ainda mais graves. E aí sim, fomos viver na Inglaterra e chegando lá, fizemos vários exames, a mesma coisa. Ovário policístico e o diagnóstico mesmo e as medicações as mesmas, para que tomasse, de uso contínuo. Comecei a tomar o uso contínuo, a medicação, porém não resolveu, sem sucesso. As dores permaneceram, muitas dores. E depois tivemos uma outra orientação médica. Seria melhor que eu colocasse um dispositivo chamado de Mirena. Foi colocado esse dispositivo para que eu não tivesse o meu período. Só que comigo não aconteceu assim. Eu continuei tendo período, só que com um pouco menos de dor, um pouco menos doloroso, mas continuei tendo. E fiquei com esse dispositivo alguns anos e depois, no ano de 2021, imigramos para Portugal. Ao chegar em Portugal, com os mesmos sintomas e outros mais, as dores se intensificando, a vida ficando cada vez mais difícil, se relacionar com as pessoas, a dor ela me possibilitava de muitas coisas e começamos a investigar, passar por médicos. O primeiro passo foi retirar o Dilmirena, porque o Dilmirena já não estava mais sendo eficaz para mim, não estava mais trazendo solução, estava trazendo ainda mais sintomas. A orientação foi que eu começasse a tomar o anticoncepcional de uso contínuo, sem pausa. Comecei a tomar e fazendo vários exames.
E aí descobrimos o nosso terceiro diagnóstico, a endometriose. E ao descobrir a endometriose, começamos ali a passar para os médicos. O que a médica orientou fosse que eu continuasse o uso do anticoncepcional, sempre o anticoncepcional. E que a cirurgia, uma possível cirurgia, era o último caso, mas que eu deveria começar com o uso do anticoncepcional. E na consulta com a médica também, eu e meu esposo fizemos uma pergunta para ela, que era a respeito do nosso sonho. Se mesmo com endometriose era possível gerar. E ela disse que ela só iria saber, e eu só iria saber, o momento que eu tentasse. E ok, saímos da sala, da médica, fomos para casa, continuamos o uso da medicação de maneira contínua, uma medicação própria para endometriose, de maneira contínua para que eu não tivesse ciclo e eu não tivesse dores. Só que comigo não aconteceu. Comigo eu continuei sentindo dores, continuei tendo vários escapes e com muitas dores. E vários outros sintomas. Sintomas esses que me consumiam, não só a mim, mas ao meu esposo. Sintomas esses que eu sentia no meu corpo, as dores, eu sofria com as dores, mas ele sofria ao ver tudo que eu estava passando, sofria comigo e outras pessoas, amigos, também que presenciavam. Então, isso foi ficando cada vez mais insuportável. Continuamos ali com vários exames e aí foi descoberto que eu teria que passar por uma cirurgia. Isso foi no ano de 2025, que eu teria que passar por uma cirurgia, porque a endometriose já estava em vários lugares, já estava em várias regiões do meu abdômen. A endometriose, ela é um tecido que ele dá fora do útero, fora do endométrio, e ele se aloja em vários lugares, como a bexiga, o intestino, no reto e em vários outros lugares. E eu estava com a doença tão avançada, tão profunda, eu teria que fazer essa cirurgia. O meu mundo, ele desabou, porque desde muito novinha também, desde que nós nos casamos, Deus sempre disse que eu iria gerar, Deus sempre disse que eu iria ter uma família, Deus sempre disse que nós iríamos ter os nossos filhos. Só que Jesus também nunca me disse como seria esse processo. Foi decidido que iríamos mesmo operar isso no ano de 2025. Poucos dias antes da cirurgia, foi feito vários exames. Foram feitos ressonância magnética e vários outros exames. E ao fazer ressonância magnética, os médicos viram que as minhas trompas estavam todas obstruídas e corrompidas pela endometriose. E as trompas é algo muito importante para que a mulher ela possa gerar de maneira natural. Porque as trompas é o caminho que leva o esperma ali para que você possa ter uma gestação natural. E as minhas estavam as duas trompas corrompidas. A orientação médica foi que eu retirasse essas trompas, porque elas já não estavam funcionando. Elas estavam aqui comigo, mas elas não estavam fazendo o trabalho delas. E que uma gestação natural era impossível. E ali começou a ideia de fazer uma fertilização in vitro, depois da cirurgia da endometriose. E assim foi feito, fizemos a cirurgia da endometriose. Em fevereiro de 2025, eu fui operada, retiraram as minhas duas trompas, retiraram alguns focos da doença. E depois, passado 1 mês e 30 dias de operada, eu comecei a sentir vários outros sintomas e de maneira extrema. Sintomas que eu nunca tinha tido. Dali eu não queria acreditar que era endometriose novamente. Porque na minha cabeça, ali em fevereiro de 2025, quando eu fui operada, onde foi retirada minhas trompas, onde já estava tudo certo para que eu possa começar um FIV, um processo de fertilização in vitro, a gente já estava muito feliz que a gente ia passar por isso, que a doença está controlada, porque a endometriose ela é uma doença crônica, né? Segundo a medicina humana, ela é uma doença que ela não tem cura. É uma doença que você tem maneiras de controlar e de conviver com ela. E passando pela cirurgia, assim seria. Eu teria uma vida estável, né? Uma vida mais tranquila e sem dores. Só que ao passar por essa cirurgia não aconteceu isso. 1 mês e 30 dias eu comecei a sentir várias coisas.
E eu não queria acreditar que fosse isso novamente. E depois de passar por muitos exames, vimos que a endometriose, mais uma vez, ela estava em vários lugares da região do meu abdômen. Porque na cirurgia foi retirado alguns focos e as minhas trompas, mas não foram retirados todos os focos. Então, nos exames mostravam que eu tinha os focos que restaram e mais outros focos que não existiam, que veio a existir pelo meu abdômen em vários outros lugares. E no meio de todo esse processo que começamos novamente, veio a possível cirurgia novamente, uma segunda cirurgia. Quando começou a falar de uma segunda cirurgia, eu confesso que eu não queria passar por uma nova cirurgia. Eu disse que eu não queria que me abrissem novamente, né? Esse tipo de cirurgia mexe com os hormônios, mexe com a sua reserva ovariana. Então tudo isso foi me dando medo, insegurança. E eu disse que eu não queria mais passar por esse processo. Desde então começou a guerra emocional. As minhas emoções, as emoções do meu marido, por vezes não falava, que estava com o emocional abalado, porque queria passar força para mim, queria ser ali o meu braço direito, como ele sempre foi, como ele é. Ele queria manter o equilíbrio ali, porque ele já sabia que eu emocionalmente eu já estava cansada de tudo aquilo. Então, isso são as coisas que as pessoas não te contam. E isso só você, Deus e quem está do seu lado 24 horas vai saber. No meio de toda essa guerra, o Senhor sempre nos fazendo lembrar que Ele estava conosco em todos os momentos. Aí eu comecei a lembrar lá atrás, desde a primeira palavra que o Senhor liberou, que o Senhor ia me fazer gerar, que o Senhor ia nos dar a nossa família. E várias outras palavras, nós recebemos várias outras palavras. E teve um dia muito pontual, que antes de uma consulta, eu tive um momento de oração com algumas pessoas, e uma pessoa foi usada por Deus para me falar algo, me dizer algo. E essa pessoa disse que o favor do Senhor estava chegando sobre a nossa casa e que era para que eu tranquilizasse o meu coração, e o favor dele estava chegando sobre a minha casa. E logo após receber essa profecia, essa palavra do Senhor, foi confirmada a cirurgia, que eu teria que fazer um novo procedimento cirúrgico. Aí você vai dizer, você não ficou com uma interrogação, você não ficou com uma dúvida? Se o Senhor disse que o favor chegaria sobre a sua casa, e logo depois você recebe a notícia de uma cirurgia, uma outra cirurgia, como você ficou? Eu fiquei abalada, mas eu também entreguei e confiei no Senhor. O Senhor me conectou a um outro médico, no mesmo local que eu fui operada da primeira vez. Esse médico confirmou que eu teria que ser operada, que eu teria que passar por um novo procedimento cirúrgico. Isso foi em agosto. E antes de fazer essa cirurgia, muitas coisas aconteceram. O ano de 2025, eu não posso deixar de frisar isso, foi o ano mais desafiador da minha vida. Foi um ano que eu achei que eu não fosse mais aguentar. Foi um ano que eu achei que, quando eu falo de morte, às vezes as pessoas pensam assim, mas essa doença não vai te trazer a morte. Pode não trazer a morte física, mas ela pode trazer a morte emocional, a morte espiritual, sabe? Foi um ano muito desafiador, um ano de muito sofrimento, um ano de muito choro. Um ano que nós fomos ali prensados mesmo, sabe? Prensados por todo aquele processo que estávamos vivendo. E nesse ano de 2026, fui operada novamente por uma nova equipe médica, um novo médico, onde realmente a mão do Senhor estava em todos os momentos, desde o início ao fim. Ele sempre no controle de tudo. Anterior à cirurgia, o Senhor, como sempre, fez algo maravilhoso e nos deu a certeza de que Ele estaria conosco nessa cirurgia. E assim aconteceu. Assim fizemos a cirurgia, correu tudo bem. Estamos num processo. Estamos em um processo que eu já consigo enxergar o final do processo. Quando a gente inicia um processo, a gente não consegue enxergar o final dele, porque é tão doloroso o início que você não consegue enxergar, você não consegue ver o final dele. Mas em um dos meus momentos com Deus, no meu pós-cirúrgico, o Senhor, Ele ministrou muito ao meu coração. Uma tarde, escutando louvores, e Ele disse profundamente ao meu coração que eu
pudesse visualizar o final das coisas, esquecesse lá do início e visualizasse o final. E quando eu fechei ali os meus olhos, eu consegui visualizar a minha casa, os meus filhos correndo pela casa, cheio de alegria, cheio de felicidade, cheio de saúde. Consegui enxergar tudo aquilo. Às vezes você pode pensar, mas esse testemunho é mais um testemunho de uma pessoa que quer engravidar e não consegue. Não, eu tô falando de promessa, eu tô falando de propósito, de cumprimento de propósito. No meio disso tudo, a gente continua, sim, com o sonho. Só que agora mudou. Ele não foi interrompido, ele não foi engolido e esse sonho, ele está prestes a se realizar. Então você que está aí, acompanha toda essa história.